Irmãos, minutos devocionais essa manhã, agora no mês de maio, se juntando à proposta do mês da família, a gente vai passar por alguns pontuais aqui na nossa EBD também, refletindo questões para a família, revendo textos importantes da palavra de Deus com relação à família. E hoje nós já abrimos essa minissérie aí, olhando para um versículo muito conhecido da palavra de Deus, que é esse que está lá no livro de Provérbios, Antigo Testamento, capítulo 22, versículo 6, que na NVT diz assim: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Nós aí de mais tempos de igreja, habituados a Almeida, a gente tem até esse versículo muito bem gravado na mente, na versão dela que diz: ensine o menino no caminho que ele deve andar, e ele jamais se desviará dele. E esse, irmãos, é um versículo muito importante, muito necessário para a gente, não é? Porque além de muito conhecido, ele tem a ver com a realidade das nossas famílias, e nós precisamos nos atentar à sua mensagem. Quando a gente vem a esse versículo, geralmente a gente acaba dando uma ênfase maior para a parte B dele, quando vai dizer assim: olha, ensina o menino e aí ele jamais vai se desviar do caminho, né? A ideia é essa, que muitas vezes fica na mente de muitos, mais ou menos assim: olha, eu vou ensinar o menino, vou ensinar meus filhos no caminho que deve andar, e aí ele jamais vai se desviar da igreja, né? Mas não é o que acontece na prática, não é o que a gente vê acontecendo em muitas histórias, em muitas famílias, não é? E aqui, olhando para nossas realidades familiares, eu quero pensar e destacar com você a parte A do versículo, que é: ensine seus filhos no caminho certo. Ensine o menino no caminho que ele deve andar. Porque a ideia que a gente deve reter desse versículo é: uma vez que você faça bem o teu papel de ensiná-lo, de ensinar os teus filhos no caminho que ele deve andar, o caminho nunca se ausentará da mente e da consciência dele. Veja, nós precisamos nos lembrar que os filhos, as novas gerações das nossas famílias, eles vão crescer, eles vão percorrer as suas vidas, eles vão aprender e vão tomar as suas próprias decisões, que são autônomas, são deles mesmos, são particulares. Até certo ponto os pais ainda participam, de um outro certo ponto adiante os filhos não mais terão essa participação, esse envolvimento dos pais nas decisões, e eles podem acertar ou errar, eles podem adotar um caminho de acertos, ou eles podem, por conta própria, começarem a ir numa outra direção. Mas algo que nós devemos pensar aqui, e a força, o destaque desse devocional da manhã justamente aos pais, é a importância de ensinar os filhos no caminho certo, no caminho em que eles devem andar. Já disse isso algumas vezes. Eu participei por 5 anos no ministério com moradores de rua lá na Primeira Batista de Barueri, e quantos ali que vinham ali destruídos pelas drogas, pelos vícios, pela vida errada, pela vida errante, e eles chegavam e afirmavam para a gente, creio que você já deva ter ouvido relatos assim também: olha pastor, eu já fui da igreja, olha pastor, eu fui ensinado, olha pastor, de uma certa maneira eu conheço, eu sei, eu já aceitei uma vez, tomei decisões por Cristo, já tive uma caminhada, uma vida com a igreja, mas olha só na situação que eu estou, não é? Porque uma vez que o caminho ele é ensinado, o caminho ele sempre vai estar marcado, gravado na consciência, irmãos. E o papel dos pais não é sonharem, não é vislumbrarem um compromisso do ponto de vista assim: eu vou fazer algo porque eu vou dominar, eu vou determinar o caminho final, os passos dos meus filhos. Não, ninguém tem um controle sobre a vida de outro dessa maneira. Seus filhos, eles vão viver a realidade própria deles, mas a ideia dos pais é ensinar o caminho para que o caminho jamais saia da mente dele. Porque ele, ainda que erre, ainda que adote caminhos errados, ainda que se desvie, ele terá a oportunidade de se lembrar do caminho, de se voltar ao caminho. Tal como a parábola, lá, a história do filho pródigo de Lucas 15, ele poderá, quando estiver lá no meio da situação caótica, se lembrar do caminho que está dentro dele. Porque ainda que ele possa se desviar do caminho, o caminho vai estar na sua mente e coração.
e ele poderá retornar, ele poderá fazer o caminho reverso de retornar da onde ele se desviou e voltar às bênçãos das quais ele foi ensinado a viver. Mas para que tudo isso aconteça, meus irmãos, algo muito importante, essencial nessa manhã: ensine seus filhos no caminho certo. Ensinem. O ensinar aqui, da palavra hebraica original, tem a ver com o ensino, vem na ideia de consagração, ou seja, de dedicação, de gaste tempo, de invista, de se empenhe por isso, volte-se para isso. E o povo de Deus às vezes tem um erro muito grande, porque às vezes acha que ensinar um menino no caminho que ele deve andar é simplesmente trazer a igreja. Não é. Não é simplesmente você trazer a igreja e acreditar que uma sessão aqui com os professores da nossa EBD aos domingos resolverá o caminho dele. Não. O ensino do caminho é por você. Ele pode aceitar Jesus aqui nas dependências da igreja, e glória a Deus quando isso acontecer, mas você precisa evangelizar o teu filho, você precisa ensinar os caminhos, você precisa conhecer bem a Bíblia para transmitir bem a Bíblia e ensiná-lo a amar a Bíblia como você deve amar. Isso começa a partir de você, pai e mãe que está em casa e que tem os seus filhos ali, na sua responsabilidade de educar e de ensinar os seus filhos no caminho que ele deve andar. E isso, meus irmãos, perpassa pela vida toda. Não tem a ver somente lá nos primeiros anos, quando os filhos estão aprendendo a caminhar, correr, brincar e falar de Jesus para eles, mas tem a ver com os filhos que estão numa idade com mais, na fase dos juniores, tem a ver com a adolescência, tem a ver com a juventude. Mas meu filho já casou, ele não está mais debaixo do meu teto, mas ele vai na sua casa, ele almoça lá, ele passa tempos com você, você ainda como mais velho que ele, como alguém mais experimentado, como alguém que já viveu mais que ele, você deve continuar falando do caminho a ele, porque ainda que ele tenha suas próprias decisões, nós devemos ser influenciadores de todos que estão ao nosso redor, quanto mais das nossas famílias. Eu digo isso porque às vezes eu vejo pais que só entendem assim: meu filho está muito bem se ele passou na faculdade, se ele está ganhando dinheiro, se ele está tomando boas bases para uma carreira de sucesso nesse mundo, mas não estão ensinando seus filhos a guardarem, a construírem um patrimônio, um galardão nos céus, meus irmãos. Ensine o menino no caminho que deve andar. Isso tem a ver com desligar a televisão, isso tem a ver com deixar o celular de lado, tem a ver com almoçar junto, mas não é só almoçar para se alimentar, ter uma refeição em comum, mas ter o ambiente da conversa. E no ambiente da conversa, o repertório não é somente aquilo que diz a ver com as coisas comuns dessa vida, mas o reino de Deus deve ser repertório do seu lar, se você faz parte do reino de Deus. Tem muitos pais que não falam do reino de Deus, não conversam. Isso não é pauta de conversa sobre os princípios que cremos, sobre os ensinos da Bíblia, sobre aquilo que a Bíblia traz para a gente, e vai achando que no final a história vai dar certo, vai achando que por osmose, por estar no meio de um monte de crente, seu filho vai absorver do caminho para a vida toda. E vou te dizer, não é o suficiente não. Os pais têm a grande responsabilidade de inculcar, de inserir, de trazer o filho a uma imersão daquilo que é mais importante para a vida dele, que é a palavra de Deus, que são os ensinos que vêm da palavra de Deus, que é a base que vem da palavra de Deus para a vida toda, porque é isso que tem a ver com a nossa vida do daqui e do agora para a eternidade, meus irmãos. E isso tem a ver com o contexto do lar. Nós temos um ambiente maravilhoso, por exemplo, de escola bíblica, de igreja. Isso é maravilhoso para servir, para ser ferramental para todas as nossas vidas, mas a nossa casa deve ser um lugar de ensino também. Pais devem ser professores, e pais não devem ser simplesmente mentores das decisões comuns da vida. Olha, faça uma boa escolha, onde você vai trabalhar, onde você vai morar, com quem você vai escolher para passar o resto da sua vida, mas principalmente dos assuntos que têm a ver do reino de Deus. Não fique esperando os seus filhos, juniores, adolescentes, eles tocarem nos assuntos do reino de Deus. Às vezes eles vão tocar, mas seja protagonista, provoque o assunto, traga a pauta, ouça o que eles estão pensando e traga a sua influência como pais, como mentores, como professores que devemos ser. Não fique terceirizando aos outros aquilo que é responsabilidade sua, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina.
Não sabemos quais as decisões que os que são menores tomarão ao longo de suas vidas, mas é a nossa responsabilidade, os mais velhos, ensinar o caminho para que o caminho entre na mente e consciência deles, porque depois, ainda que se desviem, eles poderão retornar se o caminho estiver lá dentro. Mas colocar o caminho lá dentro no coração não é só trazer na igreja. Não é só fazer ele alguém que senta nessas cadeiras, torná-lo participante pura e simplesmente, mas você tem o papel de ser mentor, de ser sábio, de ser um educador do seu lar e um educador para a vida na presença de Deus também, meus irmãos. Tenham consciência disso, porque isso tem tudo a ver com lares abençoados por Deus, na realidade do que Ele deseja para todos nós. Amém? Deus nos abençoe.